Bom dia, meus queridos amados irmãos, ouvintes, vocês que estão comigo neste canal do YouTube, estudando a Palavra de Deus. Hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 4 de Provérbios, que fala sobre a sabedoria é suprema. Eu vou citar alguns versículos e fazer algumas explanações sobre eles. O capítulo 4, no verso 5, diz assim para nós: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E no versículo 23 ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Irmãos, eu quero falar para vocês sobre esse capítulo 4, do capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, que diz para nós assim, que é para que nos exorta, né? Para que guardemos o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. O que isso significa? Significa, amados, que nós precisamos examinar nossas atitudes, nossos pensamentos, e isso regularmente fazer alguns ajustes conforme a necessidade. Muitos se enganam, acreditando que não podem, aliás, fazer nada com relação à sua forma de pensar. Mas eu quero dizer para vocês, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos, sim, escolher os nossos pensamentos. Nós precisamos refletir sobre o que nós estivermos pensando. E quando você e eu fazemos isso, não demora, amados, muito, até que nós descobramos qual é a raiz, qual é a causa de alguns pensamentos, de algumas atitudes tão negativas em nós. Amados, Satanás sempre vai tentar encher as nossas mentes, os nossos pensamentos erradamente. Mas nós não temos que aceitar tudo que ele tentar nos impor. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você tomaria uma colher de de alguma coisa mortífera, de algum veneno, só porque alguém lhe ofereceu? Se nós somos, irmãos, espertos o bastante para não engolirmos qualquer coisa que venham nos oferecer, também devemos ser suficientemente espertos para não permitir que Satanás envenene as nossas mentes, as nossas atitudes e as nossas vidas. E o conselho de Provérbios 4, no verso 23, é que para eu e você protegermos o nosso coração com determinação, que os seus pensamentos sejam bons pensamentos. Em Filipenses 4:8, ele fala para nós pensar nas coisas que são verdadeiras, que são de cima, que são dignas de louvor. Então, nesta manhã, quero chamar a sua atenção. Vigie, veja qual é a atitude do seu coração e tente, de todas as formas, mudar a atitude do seu coração. E também a palavra de Provérbios 4:18, ele nos encoraja, falando para nós, irmãos. Quero até ler aqui para você. Ele fala assim, Provérbios 4, verso 18, ele diz assim para nós: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. E Provérbios fala para nós no versículo 20, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo
o seu ser. Irmãos, a sabedoria é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa amada do Espírito Santo em nós. E ela não vai permitir que nós corramos o risco em relação aos nossos compromissos, se nós dermos ouvido a ela. Você pode até estar ansioso, mas Deus tem o controle da nossa mente, do nosso coração, quando nós entregamos a Ele as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele não fica zangado com você e comigo, porque ainda não chegamos lá. O que Deus se agrada, amados, é que nós possamos estar prosseguindo para o alvo. Permanecermos firmes e fiéis no caminho em que Ele tem nos mostrado. Se eu e você apenas continuarmos prosseguindo na nossa caminhada de fé cristã, Deus se agradará muito mais do seu e do meu crescimento espiritual. Continue nessa caminhada. Vai dando um passo de cada vez. Isso é muito importante. Que você continue firme na caminhada que você abraçou quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Senhor do seu coração. Então proteja o seu coração com determinação, que você tenha pensamentos bons. Guarde tudo aquilo que é verdadeiro, que é bom, que é perfeito, que é agradável a Deus. E a sabedoria vai dirigir os seus passos. A sabedoria pode nos conduzir, irmãos, em todos os segmentos das nossas vidas. Porque nós temos conosco o Espírito Santo para nos guiar, nos dirigir em toda a nossa caminhada. E a sabedoria, ela é a nossa amiga. E ela nos ajuda a caminhar, a perseverar, a ser firmes, a ser fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que é a própria sabedoria de Deus. E a Bíblia fala, no livro de Colossenses, que Paulo, ele orou pelo povo de Colossenses, pedindo que Deus revelasse a eles todo conhecimento, toda sabedoria que está escondida em Cristo Jesus. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão guardados e escondidos em Jesus. E eu quero nesta manhã pedir ao Senhor Jesus que revele a você, revele a mim esta sabedoria, esses tesouros. E eu oro para que toda raiz de amargura, de tristeza, saia de dentro de você e que Jesus Cristo plante em você essas palavras de Provérbios. E eu o encorajo a buscar ao Senhor. E que você seja continuadamente edificado em Jesus, na palavra de Deus, firmado na fé, para que você prossiga nesta caminhada, irmãs. Porque Jesus é a esperança da glória em nós. Eu e você só vamos entender e experimentar a glória de Deus nas nossas vidas, só porque Jesus está em nós. Ele é a nossa esperança de vermos dias melhores. E a glória de Deus, ela é manifesta aos seus filhos, a Bíblia diz. Temos todo o direito, porque fomos comprados com o sangue de Jesus, meus queridos. Então você tem o direito de experimentar o melhor de tudo aquilo que Deus já planejou para você e para mim. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe.